Olá, estudantes. Nesse vídeo nós vamos resolver um exercício da disciplina de mecânica clássica para licenciaturas. Esse exercício trata do movimento relativo de duas partículas. Então, vamos direto ao exercício. O exercício diz o seguinte: o carro A, que é mostrado nessa figura aqui ao lado, à direita, percorre uma curva de 150 metros de raio a uma velocidade constante de 54 km por hora. No instante representado na figura, o carro B move-se a 81 km por hora, mas desacelera a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. Queremos determinar a velocidade e aceleração do carro A observadas a partir do carro B. Ou seja, o que nós queremos é qual é a velocidade do carro A tomando o carro B como referência. Daí nós vamos observar algumas coisas aqui. A primeira delas é, o que nos interessa, o problema, é o instante em que tudo está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente tomar aqui, vou pegar a figura um pouco maior. Então, nesse instante, o que é que nós observamos? O carro A, ele descreve uma trajetória curva, que é essa trajetória que está aqui em laranja, pontilhada, e o carro B vem numa trajetória reta. Tá? A própria figura nos oferece aqui uma ideia para os eixos coordenados que nós vamos utilizar. Então, se nós utilizarmos os eixos cartesianos, deixa eu escolher uma cor para esse lápis aqui. Pronto. Se nós utilizarmos aqui as coordenadas cartesianas, então, eu vou tomar aqui x é o eixo, é a tangente à curva que o carro A está fazendo, como está sendo mostrado aqui, e y é a direção perpendicular, tal que o positivo de y é para a esquerda, que é na direção do movimento do carro B. Então, vamos lá. Nós sabemos que, para o movimento relativo, vamos ver aqui uma revisão rápida do que foi visto em aula. Para o movimento relativo, eu tenho o seguinte: se você tiver a posição de um objeto A, vamos chamar aqui de um vetor RA, e tiver a posição do objeto B, esse RA pode ser escrito em qualquer sistema de coordenadas. Tá? Por exemplo, em coordenadas cartesianas, seria x de A na direção I, mais um y de A na direção J. E aí você teria um R de B, que dá a posição do carro B, que vai ser a posição X do objeto B, a direção I, que é a direção de X, e a posição Y de B na direção J. Pois bem, dadas as coordenadas dos dois objetos, nesse caso, para nós, são os dois carros, que nós vamos tratar como pontos materiais, visto que, para análise desse sistema aqui, a massa e o tamanho dos carros não me interessa, estou analisando cinematicamente apenas o movimento deles. Então, o que nós vimos foi que a posição de A relativa a B, que nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, a destreza para escrever com esse lápis não está muito boa, mas vamos tentar aqui. A posição de A relativa a B vai ser dado simplesmente pela diferença vetorial da posição de A menos a posição de B. E nós vimos em aula que isso nos leva ao seguinte: como a velocidade é a derivada da posição, nós teremos, portanto, que, da mesma maneira, a velocidade do carro A, tomando B como referência, a velocidade de A dado B, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. É a diferença entre os vetores, que me dão a velocidade de A e velocidade de B. E também a aceleração do móvel A em relação a B vai ser a aceleração de A menos a aceleração de B. No exercício, nos é pedido para encontrar a velocidade de A em relação a B. Vamos voltar lá no enunciado rapidinho. Determine a velocidade e a aceleração do carro A observadas a partir do carro B. Então, o que nós queremos é a velocidade de A dado B, ou em relação a B, e a aceleração de A em relação a B. Ok. Então, nós já sabemos que nós podemos utilizar essas duas equações aqui que nós fizemos por último. Portanto, o que nos interessa aqui? Escrever os vetores velocidade para A e B e escrever os vetores aceleração para A e B. Para facilitar a nossa vida, nós vamos, a partir da figura, nós vemos o seguinte. Primeiro, aqui é dito que quando o carro B vem aqui, então ele tem uma velocidade para cá
Deixa eu só escolher rapidamente aqui uma outra cantinha. Pronto. Eu tenho a velocidade para cá, que nós vamos chamar de VB. Então, nesse sistema de coordenadas, eu observo que o vetor VB, ele vai ser a velocidade de B, que é de 81 km por hora, na direção positiva de Y, J. Lembre-se que o nosso Y é o horizontal para a esquerda, nesse caso aqui. Tá? Nós vamos converter essas velocidades aqui para metros por segundo, já, para ficar tudo no SI, visto que o raio de curvatura aqui nos é dado em metros, e eu sei que a velocidade do ar, passando exatamente nesse ponto, perceba que eu tenho a medida nesse instante, é o instante em que o ar cruza o eixo Y. Então, eu tenho que a velocidade de ar, nesse instante, no instante considerado, a velocidade de ar é de 54 km por hora, foi dito lá no problema, na direção positiva de x, ou seja, na direção y. Tá? Vamos fazer uma conversão rápida para a gente trabalhar com metros por segundo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. O que nós temos, o que é sabido, o que é dado no problema. Então, temos o módulo da velocidade de ar, que é de 54 km por hora, e quando nós convertemos, isso vai dar 15 metros por segundo. Temos o módulo da velocidade de B, que é de 81 km por hora. Quando convertemos, isso vai ficar 22,5 metros por segundo. Eu tenho anotado aqui, vocês façam em casa para confirmar. 22,5 metros por segundo. Então, eu posso já escrever os vetores VA e VB. Então, eu tenho, já usando aqui a nossa transformação, deixa eu colocar logo uma folha a mais. Nosso então, nós temos. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, que a gente vê diretamente. Então, vamos lá. Então, o vetor VA, ele é 15 metros por segundo. A gente pode fazer assim, tá? Na direção I. E o vetor VB, ele dá 22,5 metros por segundo na direção J. Logo, nós temos que a velocidade, vamos escrever aqui um mínimo de texto, né? Para ficar bonito. Então, a velocidade do A medida a partir do B é simplesmente VA menos VB, que por sua vez vai ser 15 metros por segundo e menos 22,5 metros por segundo J. Perfeito, nós temos então o vetor velocidade, que vai me dizer como o móvel B mede a velocidade de A, é dado por esse vetor. Vamos escrever aqui só para ficar mais interessante. Resumido, 15 metros por segundo na direção positiva de x, mais 22,5 metros por segundo na direção positiva de y. E se nós quisermos, então, saber qual o valor total dessa velocidade, então o módulo da velocidade de A medido por B vai ser a raiz quadrada. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vai ser a raiz quadrada de 15 ao quadrado, mais 22,5 ao quadrado. Portanto, o módulo da velocidade de A medido por B vai ser aproximadamente 27 metros por segundo. Vamos fazer e arredondar aqui. Aproximadamente 27 metros por segundo. Então, isso nos dá
o vetor velocidade medido por B, então a velocidade de A a partir de B, e o valor total dessa velocidade, o módulo da velocidade, vai dar 27 metros por segundo. Isso responde já uma parte do nosso problema. Vamos já deixar aqui separado, sabemos a velocidade, como queríamos, ok. Perfeito. Agora nós queremos saber qual é a aceleração de A observada a partir de B. Então vamos dar uma olhada aqui. Percebam que o carro A, ele está na curva. Então aqui na curva, nós poderemos, por exemplo, utilizar aquele sistema de coordenadas normal tangencial. Lembrando que, só fazer aqui uma lembrança rápida, quando a gente usa o sistema de coordenadas normal tangencial, né, vamos fazer aqui. Então, você imagina que está no movimento curvo, aqui, e o seu móvel está passando aqui na curva. Então, eu tenho uma velocidade que sempre está aqui tangenciando a curva. Essa tangente aqui está saindo a coisa mais horrível do mundo, mas, enfim, vocês entenderam? Uma velocidade que é tangente à curva, e nós temos que aqui, eu posso usar um sistema de coordenadas, que ele é da seguinte maneira, ele vai ser positivo aqui na direção tangente, que a gente chama de direção T, e eu tenho a direção normal para dentro da curva, por definição, que é a direção N. Então, aqui nós sabemos que, nesse sistema de coordenadas, eu tenho uma aceleração vetorial, que ela vai ser a aceleração tangencial na direção T. Esse meu T está muito feio, deixa eu arrumar ele aqui um pouquinho. Mas não melhorou muito. Mais uma aceleração normal na direção N. Tal que essa aceleração tangencial aqui, ela é a medida da variação do módulo da velocidade, então ela vai ser a derivada de V em relação ao tempo. E a aceleração normal, ela dá uma medida da variação da direção, que é aquela nossa aceleração centrípeta. Então, vai ser o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura, ou se você tem um raio de curvatura em relação a esse ponto aqui da... Pois bem, então, no caso apresentado, vamos voltar na figura para dar uma olhada, eu tenho um raio de curvatura de 150 metros. Nesse ponto exato, a velocidade tangencial aqui, ela é constante, na verdade, não nesse ponto, ele disse que o carro faz a curva com velocidade constante, então ele tem aceleração tangencial nula, visto que ele tem velocidade constante, o módulo da velocidade é constante, e toda aceleração é devido à variação da direção, ou seja, toda aceleração é aceleração normal. E a aceleração normal aponta para a direção positiva de y, que nesta posição do carro, quando ele está em A, é que aponta para o centro da curva, tá? Aponta na direção do raio de curvatura. Então, nesse caso, no instante dado, daí nós podemos escrever o seguinte: no instante dado, que é exatamente quando o carro A está passando naquele ponto, a nossa aceleração normal, ela está na direção positiva de x também. Aliás, perdão, está na direção positiva de y. Olha, nesse instante aqui, a aceleração está apontando para cá. Então, nossa aceleração normal, aqui, ela vai estar apontando para cá. Tá? E a aceleração tangencial é igual a zero. Portanto, nós podemos escrever, nesse caso, que a nossa direção normal, ela coincide com a direção J. Daí, isso nos permite dizer o seguinte: se eu vier para cá, eu tenho que a minha aceleração, no fim das contas, deixa eu apagar isso aqui para reescrever, visto que a aceleração tangencial é zero, então vou colocar aqui, a aceleração tangencial é igual a zero, e a aceleração normal vai ser o módulo da velocidade do carro A ao quadrado,
dividido pelo raio de curvatura, tal que a aceleração de A total vai ser a aceleração tangencial. Eu vou fazer, depois a gente coloca. Na direção positiva de x, que vai coincidir com o eixo que é tangente, a trajetória naquele ponto, mais a aceleração normal na direção positiva de y, que é o j, que também coincide com o eixo normal naquela posição, que é no instante dado. Como aqui nós temos zero, isso aqui é igual a zero, portanto, a nossa aceleração do móvel A fica somente a aceleração normal na direção j, ou seja, VA ao quadrado sobre ρ, direção j, que dá 15 ao quadrado sobre 150, lembrando que já está tudo no SI, na direção j, e, portanto, essa aceleração A, se nós fizermos a conta aí, vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado na direção j. Então, nós temos a aceleração A para a direção AB. Nós precisamos fazer a diferença entre a aceleração de A e a aceleração de B, e a aceleração de B é dita no problema. Ele diz que, no instante dado, o carro B está passando na posição com 81 km por hora, que dá 22,5 metros por segundo, e ele desacelera a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, percebam, se ele desacelera, então essa desaceleração do carro B dá uma aceleração na direção negativa de J. Deixa eu usar uma outra cor, que eu acho que ficou escondido aqui. Só um minuto. Então, ela vai dar uma aceleração para cá. A aceleração de B, ela vai ser nesse sentido, na direção J. Portanto, a aceleração de B vai ser escrita da seguinte maneira. A aceleração de B é menos 3 metros por segundo ao quadrado, J. Então, a aceleração do A a partir de B, que vai ser a aceleração de A menos a aceleração de B, isso vetorial, nos dá o seguinte, a aceleração de A em relação a B vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado, na direção J. Eu não vou colocar as unidades para economizar espaço, então eu vou colocar apenas 1,5, 1,5 J menos 3 J. Logo, a aceleração de B dá 4,5 metros. Aliás, a aceleração de B, não, deixa eu corrigir isso, é a aceleração de A partir de B, que nós estamos calculando, dá 4,5 metros por segundo ao quadrado na direção positiva do eixo Y. E isso resolve o nosso problema. Então, nós temos que, uma vez que o movimento está acontecendo dessa maneira, no instante em que o carro A cruza a pista que está na direção Y, o carro B começa a desacelerar nessa posição com menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade de B medida por A, em termos absolutos, vai ser de 27 metros por segundo, e a aceleração, na verdade, a aceleração de A medida por B, perdão, e a aceleração de A medida por B é 4,5. Então, a velocidade de A a partir de B é 27 metros por segundo, e a aceleração de A a partir de B é de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Percebam que vetorialmente sempre vai ser assim. Vetorialmente, a posição relativa vai ser sempre dada a posição relativa de A em relação a B, RA menos RB, então a velocidade de A em relação a B é VA menos VB, a aceleração de A em relação a B é a aceleração de A menos a aceleração de B. E isso independe do sistema de coordenadas que você está usando. Nesse caso, nós usamos o sistema cartesiano,
e coincidiu que nesta posição exatamente, a aceleração normal estava na direção positiva de x, o que fez o nosso cálculo ficar um tanto mais rápido, mais simples de ser feito. É isso. Até o próximo exercício.